O setor sucroalcooleiro do Nordeste já fala em prejuízo nessa safra de 2025-26. Em novembro, o açúcar vendido em Pernambuco ficou 20% mais barato do que no ano passado e em Alagoas a queda foi de quase 15%. No mercado internacional, o preço da commodity já caiu 25% só este ano. As indústrias nordestinas também perderam a vantagem da venda para os Estados Unidos. Em média, com o tarifaço, o americano paga quase o dobro do preço internacional pelo açúcar da região. Usinas e produtores defendem o apoio do governo para enfrentar a crise nesta safra. Pois é, Valtene, e justamente sobre isso, o setor sucroenergético do Nordeste enfrenta um cenário de desafios nesta safra 25-26. As usinas da região já falam ali em prejuízos diante da queda dos preços internacionais do açúcar, do aumento ali também dos custos, do clima desfavorável e, é claro, do tarifaço imposto aí pelos Estados Unidos. Para entender como está esse cenário, a gente recebe então... Quem vai estar aqui com a gente? José Guilherme Nogueira, que já está aqui ao vivo. Ele é o CEO da Organização de Associações de Produtores de Cana. Isso. Seja bem-vindo, José Guilherme. Obrigado, Carolina. Obrigado, Valtene. É sempre um prazer estar com vocês e os amigos da AgroMais. A gente pegou esse cenário do Nordeste, mas a gente queria que você fizesse também o nacional também. Como é que está? Porque a gente foi impactado pelo tarifaço americano, mas parece que tem outros problemas também relacionados ao setor. Sem dúvida, Valtene. Para nós, produtores, esse está sendo um ano muito desafiador, né? Os preços do açúcar no mercado internacional, eles desabaram. A gente tinha preços no ano passado na ordem de 21, 22 cents de libra-peso no açúcar número 11, cotado na Bolsa de Nova York. Chegou aí na semana passada a 14,90, 15 cents. Então é um preço bem abaixo, inclusive do custo de produção das usinas brasileiras, que segue em torno de 15 centavos e meio, 15 centavos ponto 7. Então isso impacta bastante o segmento, o setor e principalmente os nossos produtores. No Nordeste, claro, as questões do tarifaço impactam ainda mais. A gente tem no Nordeste a cota Hilton, é uma cota já antiga, para várias usinas do Nordeste exportando o açúcar para os Estados Unidos, que tem um mercado mais rentável, vamos dizer assim, né, que tem um valor mais rentável, até porque os Estados Unidos não consegue abastecer ele na sua autossuficiência, ele precisa comprar açúcar do México, do Brasil, da Tailândia, de outros países, da Austrália, por exemplo. E aí o Brasil suportava bastante isso. E com a política do Trump, ele vem aí com ações, né, de estica e puxa, de decisões trazendo dificuldades nas negociações, das negociações que já passaram, e aí trazendo um cenário bem desafiador para a região Nordeste e para o Brasil também como um todo, Valtene. Agora, os Estados Unidos alegam que o Brasil também tem tarifas altas, principalmente nessa questão do etanol. Como é que está funcionando o etanol nessas negociações, hein, Zé Guilherme? Bom, vamos lá, vamos falar de tarifas, que eu acho que é importante o nosso telespectador saber um pouquinho de como funciona isso. Atualmente, o Brasil ele tem uma cota de exportação de açúcar para os Estados Unidos, né? E essa cota ela é uma cota pequena, não é uma cota grande, tá? Aí de 180, 200 mil toneladas de açúcar. A gente exporta mais de 33 milhões de toneladas, então não é uma cota muito grande, e aí ela tem essa redução na base da alíquota. Ela não é zerada, tá? Ela tem uma redução na base de alíquota da cota. No caso de etanol, o etanol americano, os Estados Unidos é o país que mais produz etanol no mundo, mais do que o Brasil, inclusive, né? Principalmente o etanol de milho. Então, ele representa aí mais de 40 bilhões de litros que os Estados Unidos produz e tem sim a capacidade de exportação. E para nós aqui no Brasil, principalmente na região Nordeste, né, e no Brasil como um todo, você tem também uma cota
para esse etanol entrar no Brasil se for oriundo dos Estados Unidos. Você tem uma cota aí de 12%, onde você tem essa tramitação, essa ação que acontece, e aí por isso que o etanol brasileiro aqui ele acaba sendo distribuído no Brasil inteiro e não fica esse etanol oriundo do milho, tá? Então é uma política pública que isso já acontece já nos dois países. Então os Estados Unidos também não zera a tarifa de açúcar para o Brasil, nunca foi zerado, sempre teve a tarifa, e no Brasil também tem a tarifa de entrada de etanol. Tá? Então é uma negociação que precisa acontecer. Se isso for interessante para os dois países, obviamente que para o consumidor norte-americano, se entrar um açúcar mais barato para ele, ele vai pagar na gôndola um valor menor e você diminui também o preço para o consumidor americano. No Brasil, esse efeito pode acontecer, mas as usinas do Nordeste têm oferecido e muito o etanol. Elas têm investido mais também na produção de etanol, né, para abastecer esse mercado, para que o consumidor brasileiro também não pague e não fique também à mercê aí depois desse etanol americano, Valteno. José Guilherme, como que estão essas negociações para o setor de vocês em relação ao tarifaço? Carolina, como é que isso tem sido tratado, né? Acho que vocês têm visto, o governo Trump é muito difícil na interlocução, na negociação. Os Estados Unidos é uma economia muito forte, mas quem tem auxiliado muito e liderado as negociações do setor é o ministro Geraldo Alckmin, né, o vice-presidente. Ele tem auxiliado nessa questão, nessas tratativas, né? Os Estados Unidos quer sim entrar com etanol na região Nordeste. Nós, do Brasil, queremos manter as cotas como elas estão, só que nós temos um momento, né, um movimento ainda de crescimento de produção de etanol aqui no Brasil, principalmente agora o etanol de milho também, que tem crescido aí em várias outras regiões onde não se tinha o etanol. O etanol de milho hoje já atinge aí quase 8 bilhões de litros, atingindo um volume bem expressivo, bem interessante, e certamente vai auxiliar nas regiões nordestinas, onde o etanol poderia ser importado até com valores melhores, mas com esse etanol do milho a gente consegue essa competitividade, Carolina. Zé Guilherme, obrigado pela sua participação aqui no nosso Agromanhã. Você que é CEO da Organização de Associações de Produtores de Cana do Brasil, a gente torce para que o ano termine com a situação um pouco mais clara, definida para esse setor tão importante. Não só a questão do açúcar, mas também a questão do etanol. A gente contribui para a transição energética limpa. Isso é fundamental. Obrigado, tá? Obrigado, Valteno, Carolina, aos amigos do AgroMais. É sempre bom estar com vocês. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.